Bom dia para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso bem-vindo aos irmãos aqui presenciais, os que estão conosco agora também em tempo real e os demais no seu tempo ideal. E desde já aqueles que puderem atender o nosso apelo, vão aí curtindo na live, seja no YouTube, no Facebook, e compartilhando este culto que estaremos agora juntos realizando. Até mesmo quem está à distância não está assistindo, mas participando do culto conosco. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Anderson que estivesse aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração, agradecendo ao Senhor por este domingo, o primeiro dia da semana. E aqui nós estamos para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Pai, nesta manhã, ó Pai, te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar em Tua casa, Senhor, bendizer e engrandecendo o Seu nome, Senhor. Que neste momento, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nossos corações de forma, Senhor, abundante, de forma de amor e carinho, Senhor. E a todo momento, Pai, nós te agradecemos. Para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. O hino que nós estaremos cantando agora é o de número 236. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, pela dor das tuas culpas o pecar, vem sem demora, Salvador, e vida nova de gozar. Ó, vem sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador, tu tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois ele seu amor em graça te dará poder. Ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar em ter temor. Ó, vem, pecador, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois Ele almeja te valer. E sempre que buscar teu bem, confia nele em teu viver. Ó, vem, sem demora, Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, pecador, vem já,
as irmãs, muito obrigado, pode se assentar. Daqui a pouco teremos a oportunidade para a entrega dos dízimos e ofertas. Então, antes do Ministério do prosseguimento aqui, para o momento da contribuição, lembrando que agora, o mês de setembro, no final do mês, está previsto pagarmos a última parcela da nossa cobertura metálica. Não querendo cansar aqui as varoas da nossa igreja, mas eu quero apenas dar um esclarecimento aqui para a igreja, com a permissão de vocês, não é? Durante esta semana, não só aqui na Igreja Batista Nova Brasília, mas em várias igrejas, para não dizer no Brasil quase todo, 2 pastores batistas marcaram presença num evento de comício em nome dos batistas. Eu quero dizer para vocês que eu não dei procuração nenhuma a pastor nenhum para me representar. Estamos entrando no site da Convenção Batista Carioca, estamos manifestando a nossa indignação, porque nós não demos permissão nenhuma, não há pastor nenhum representando a Igreja Batista Nova Brasília e representando este pastor para falar em nosso nome em comício político. Eu nunca cheguei para a igreja e disse para a igreja aqui de púlpito em quem você deve votar. Agora, uma coisa eu digo para você, ore por isso, porque você está vendo o que está acontecendo na Argentina, você está vendo o que está acontecendo há tempo na Venezuela, você viu agora que o Chile quis dar uma recuada, mas faltou isso para entrar no mesmo pacote do que está acontecendo na Bolívia. Você sabe o que há muitos anos vem acontecendo em Cuba e na Nicarágua. Todos os templos foram proibidos de serem abertos. Todos os templos católicos e evangélicos, militares, estão nas portas dos templos proibindo os fiéis de entrarem. A Igreja Católica que gosta de fazer missa pela rua foi proibida. Padres que estão insistindo estão sendo levados presos. O arcebispo, ninguém sabe aonde se encontra, porque foi preso e está em prisão secreta, aqui na América do Sul. Então, não fique pensando que isso não é possível acontecer. Eu só digo o seguinte, meu irmão, é uma incoerência você orar pelos nossos jovens e você votar em candidato que apoia partidos que são favoráveis à liberação das drogas. Não venha para cá pedir oração pelos seus filhos ou seus parentes que estão, conforme eu tenho, escravizados às drogas. É uma incoerência você orar pelos seus filhos e votar em candidato que está coligado com partidos que declaradamente são favoráveis à ideologia de gênero. Casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso eu falo para você, porque aqui em Cachoeiro, o nosso prefeito faz parte de um partido cujo estatuto do partido deixa bem claro que estão comprometidos em dar apoio ao movimento LGBT e mais alguma coisa. Isso está no estatuto. É só a hora em que tomar o poder para valer, no sentido geral, que isso vai ser aplicado a nível nacional, porque no partido já está comprometido isso no estatuto. Pega o estatuto do candidato. É uma incoerência. Nós tivemos agora votado no Congresso, passou por maioria, de que não haverá mais saidinha para prisioneiros. E nós tivemos saidinhas de prisioneiros no Dia das Mães, mas prisioneiros que mataram as mães e tiveram saidinha no Dia das Mães. Prisioneiros que mataram os pais e tiveram saidinha no Dia dos Pais. E vai lá, entra no site do Congresso e você vai ver quais os partidos, ou qual o partido que todo mundo votou contra. E esse partido depois judicializa. Uma minoria, essa coisa de vir para cima de mim, de que nós temos que pensar na minoria, você toma cuidado, porque a minoria pode ser majoritária.
E democracia, a palavra já está dizendo, democracia é a vontade da maioria. Isso é o que significa democracia. Então, não é a vontade de quem tem mais poder. Porque uma pessoa só pode ter mais poder, conforme uma pessoa só está tendo poder nesse Brasil inteiro. Eu não vou dizer para você qual candidato que você tem que votar. Mas agora, não ore, não peça a Deus para libertar os seus parentes das drogas, se você está votando e sabendo que está votando em candidato, porque alguém pode dizer assim, pastor, mas o meu candidato, o meu presidente, o meu governador, ele não falou que ele é favorável às drogas, ele não falou que é favorável às drogas, mas ele está coligado com quem? Está dando apoio ou está tendo apoio de quem? Então, querer me fazer de bobo não me faz. Então, a princípio, é o seguinte, pensa você da seguinte maneira, se você disser, por isso que eu não gosto de política, é por isso que eu não voto em ninguém, fique sabendo você que tem um sistema que não quer que pessoas como você vá votar, mas o deles, eles vão alugar caravanas, vão alugar ônibus, vão dar pão com mortandela, vão dar R$50 para votar, e você deixou de ir, ou você foi e anulou o seu voto. Eu quero convocar aqui a igreja a orar, e você que não é mais obrigado a votar, vá lá e faça esse favor para os seus filhos. Vá lá e faça favor para os seus netos, para os seus bisnetos, que você ainda não tem. Mas vá lá e faça um favor para eles. O Brasil na América Latina ou na América do Sul parece que é a última resistência de tudo que nós estamos vendo aí acontecer. Então, eu voto em pauta. Eu recomendo a você fazer a mesma coisa. Eu não tenho candidato de preferência. Eu não não idolatro político. Eu não tenho ideologias, eu tenho ideais. E aí eu voto nas pautas. E aí, qual é o candidato? De acordo com as minhas pautas. As minhas pautas são não ao aborto, não à ideologia de gênero, não ao vocabulário neutro, não à sexualização das crianças nas escolas. Desejo que volte aqui em Cachoeiro a celebrar o Dia dos Pais nas escolas públicas, o Dia das Mães nas escolas públicas. E eu, como pastor, tenho essa obrigação de dar essa satisfação. Não dei permissão nenhuma a pastor me representar. Então, fica aqui o meu apelo, até porque, irmã Maísa, nós estamos em mês de missões nacionais. É por isso que o mês de setembro, entre os batistas, é escolhido para ser um mês de missões nacionais, que é o dia 7 de setembro, é o dia da independência. Então, nós temos que dar esta ênfase para a igreja, para que você vote nas pautas e não no candidato. Vote nas pautas e vote como servo de Deus. Ministério de Louvor, fique à vontade, Ministério de Louvor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso.
A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Cante isso, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, mais uma vez. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
eis-me aqui. Aleluias. Amém. Nesse próximo cântico, os irmãos estão com a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Mais o teu poder, mais o teu poder.
Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom dia. Bom dia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está um anjo do Senhor. Sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está um anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. Não tenho medo do escuro, não tenho medo do trovão. Estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. Irmão, pra mim não faz careta, sou o soldado da luz, sou vencedor em Jesus. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está um anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Minha vida estou seguro, sou o soldado da luz. Coisa me atormenta, eu saio em nome de Jesus. Irmão, pra mim não faz careta, sou o soldado da luz. Eu estou em Jesus. Não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. Irmão, pra mim não faz careta, sou o soldado da luz, sou vencedor em Jesus. 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2. Aqui, meu abração, meu abração. Esse é o Júnior, aqui na igreja só tem Júnior fera, hein? Que maravilha! E eu estava falando essa semana para alguém e fiquei de fazer esse contato com o departamento infantil. Eu fiz parte do departamento infantil.
E todo domingo, depois da EBD, as crianças já entravam, no meu tempo, né? Não tem muito tempo não, tá? Entrava já dentro do santuário, marchando e cantando, dando volta no templo. Era a maneira de anunciar aos adultos dentro do templo que a EBD já tinha encerrado o seu horário. E eu gostaria de ver isso aqui na Igreja Batista Nova Brasília, talvez não assim, mas todos os domingos eu gostaria de ver as crianças cantando aqui também, na parte da manhã, após a EBD. Lembrei disso e falei. Meus irmãos, quero deixar aqui para os irmãos, João capítulo 11, versículo 16, que assim nos diz: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Esta passagem é bem conhecida. Ele morreria, como nós sabemos, e ele constantemente vinha avisando isso aos seus discípulos, de que a sua viagem para Jerusalém seria a última viagem para Jerusalém. Tá bom agora? Muito bem, o pessoal aí dos bastidores fazendo sinal para mim para acertar o púlpito. Muito bem, obrigado aí aos assessores. Meus irmãos, essa é só para recapitular essa última passagem, esse versículo bíblico que nós acabamos de ler. E conforme nós vemos na Bíblia, a morte de Jesus Cristo nem de longe foi acidental. E nem de longe também foi uma consequência não intencional, por conta do seu ensinamento. Jesus sabia que tudo que ele ensinava estava criando desconforto. Jesus sabia que tudo que ele ensinava estava incomodando pessoas muito perigosas e poderosas na sociedade, mas ele tinha compromisso com a verdade. Então, com certeza, a morte de Jesus também não é uma consequência não intencional. Ele poderia ter parado de falar o que ele falava, só isso já pouparia a ele a morte. Ele tinha plena certeza de que seus ensinamentos incomodavam certas pessoas com a verdade, mas ele tinha compromisso com a verdade. Ele era a verdade. Ele tinha uma missão com a verdade. Por isso, ele foi e continua até hoje odiado por muitos. E ele disse que nem os seus discípulos seriam poupados se tivessem também compromisso com os seus ensinamentos. Que assim como fizeram com ele, também os seus discípulos passariam pelo mesmo processo. Odiado por quem se esconde atrás das máscaras da falsidade, odiado por quem se esconde atrás das máscaras da religiosidade, odiado pelos detentores do conhecimento, odiado pelos manipuladores do pensamento coletivo, fazendo da população massa de manobra, odiado por andar entre o povo, porque Jesus, andando no meio do povo, ele desarticulava a ordem social, controlada pelos engenheiros sociais da época, ocultando do povo as informações necessárias. E Jesus andava no meio do povo e alertando o povo e dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de toda essa situação, em todos os aspectos, conforme nós podemos ver em João capítulo 8, versículo 32. Não é para menos a surpresa das autoridades, quando mais adiante levaram Pedro e João ao Sinédrio. Sinédrio é daí que vem a palavra Senado. Na verdade, era o Senado ali constituído.
nada mais, nada menos do que senadores. E a palavra senador tem como raiz a palavra senhor. E no conceito educacional paideia grega, só estava em condição de senhor, de pessoa capacitada academicamente, quem levava no mínimo 40 anos estudando, para chegar à condição de doutor, à condição de filósofo, à condição de senhor. Por isso que eu volto sempre, né, nessa tecla. Aqui no Brasil também, por conta da influência da cultura helenística, que é a junção da cultura paideia com a humanitas, a greco-romana, conforme nós conhecemos na história. Para ser senador no Brasil, algumas décadas atrás, tinha que ter no mínimo 40 anos de idade. Hoje caiu para 30. Mas tinha que ter no mínimo 40 anos de idade, por causa da condição de se entender culturalmente que era uma idade suficiente para uma pessoa ser idônea. E os discípulos de Jesus foram levados diante do sinédrio, ou senadores, ou doutores, para serem interrogados. Em Atos capítulo 4, versículo 13, e o sinédrio então reage da seguinte maneira: vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indotos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Não tinha outra conclusão a chegar. Jesus havia desarticulado a sociedade, massa de manobra da sua época. É como nos diz a palavra de Deus, em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. E muitas vezes essa falta de conhecimento é por conta dos detentores da verdade ou da informação. Eu nunca esqueço que quando estava fazendo faculdade na Estácio de Sá, uma funcionária de uma empresa telefônica no Brasil, ela disse que no treinamento foi orientada a identificar o cliente que comparecesse à sede da companhia telefônica para fazer alguma reclamação. Esse cliente geralmente é identificado já pela sua aparência. E ela recebeu a seguinte orientação, dando esse testemunho em sala de aula: olha, quando você vir chegando alguém bem arrumadinho, vocabulário perfeito, e se vier trazendo uma maletinha, então tome cuidado, dê toda atenção, porque essa pessoa geralmente ela tem muito conhecimento da lei, ela conhece os seus direitos. Mas se você receber alguém que fica lá na porta, sem saber com quem vai falar, perdida, olhando para cá e para lá, sem saber quem vai atendê-la, não se preocupe, deixe essa para depois, porque geralmente essas pessoas desconhecem a lei, desconhecem os seus direitos. Por incrível que pareça, essa que é a verdade. E segundo pesquisas da controversa Datafolha, que é o mesmo grupo, o UOL, e vai por aí afora. Eu falo controversa porque você sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, pesquisa da Datafolha, em 2022, a pesquisa consta o seguinte, que à medida que aumentou o número de jovens não cristãos, sem religião, maior foi o índice de jovens com transtornos psicológicos e problemas cognitivos, e ainda queda no nível de inteligência, queda no QI. Está lá no site Resiliência Mag.
de 8/9/2022. Vai lá e pesquisa. Os especialistas estão curiosos para saber por que à medida em que aumentou o número de jovens no Brasil, não religiosos, não cristãos, aumentou também o número de jovens com transtornos psicológicos, problemas cognitivos e queda no nível de inteligência. Site Resiliência MAG, de 8/9/2022. Foi essa semana. Será que ninguém tem a resposta para isso? Aprendi quando, pela primeira vez, ouvi pela primeira vez, não aprendi, quando a igreja que eu pastoreava tinha uma parceria com a Fundação Roberto Marinho, e a coordenadora daquele polo que ficava lá na sede da Igreja Batista de Sambaitiba, e nós abrimos um espaço para ela, para um trabalho com a comunidade, e várias pessoas foram para lá fazer reforço escolar, fazer segundo ensino médio, fundamental, e depois ia lá fazer as provas, e alguns tomavam aquilo como já um preparo para um pré-vestibular, e ela disse assim: pastor, muito obrigado por abrir esta porta, porque eu sou espírita kardecista, e ninguém queria abrir esta porta, e eu queria a porta de uma igreja, porque eu já percebi que os jovens que frequentam a igreja, eles têm muito mais aplicação e são muito mais inteligentes para o estudo do que os outros que não frequentam a igreja evangélica. Eu ouvi disto da doutora Ana, psiconeurologista, filha de um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil. Será que precisa muita dificuldade para entender o porquê? Isso é o que acontece com quem anda com Jesus. Será que depois que banalizaram a palavra de Deus, as reuniões que nós fazíamos nas escolas públicas, onde os pastores eram chamados para fazer palestras, para falar aos jovens, às crianças, será que ninguém sabia que iria chegar onde chegou? A Datafolha está querendo resposta para isso. Foi por conta do seu compromisso com a verdade e por amor às vidas que Jesus morreu por nossos pecados. Este é o tema fundamental do Evangelho. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, nos diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. O seu sofrimento por nossos pecados foi predito pelo profeta Isaías 700 anos antes do seu nascimento. Lá no capítulo 3 nós vamos encontrar isto. E conforme dito, a morte de Jesus Cristo não foi um acidente, mas foi parte do plano predeterminado por Deus para nós. Ele foi o Cordeiro Imaculado de Deus, para tirar os nossos pecados com o seu precioso sangue. Ele nos reconciliou de volta com Deus, através da sua morte. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, Pedro disse: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então é fato. Este é o tema fundamental do Evangelho. Jesus veio para morrer por nossos pecados. E bastava falar a verdade e viver a verdade para que ele fosse parar onde parou, na cruz. Agora só que tem outra questão.
muito pouco discutido em nosso meio. Não dar ibope, não lota auditório, não faz crescer rol de membros de igreja. Jesus morreu para que também nós morrêssemos. Jesus morreu para que também nós morrêssemos. E por incrível que pareça, corrigindo o que eu falei aqui no início, Jesus estava a caminho da casa de Lázaro, não de Estevão, e não houve nenhum assessor para assuntos aleatórios aqui para me dar o clique e me fazer lembrar isto. Meu professor de grego e hebraico, pastor Ailton Jesus Gonçalves, que está na glória, ele dava aula, ele falava, e no final ele disse assim: vocês têm alguma coisa para falar? Tem alguma observação a fazer? Tem algo para me corrigir? Eu falei uma coisa errada no início. Às vezes ele falava de propósito, e às vezes ele não falava, aí depois ele lembrava. Ele dizia assim: eu quero saber se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, porque professor não erra, engana-se. Então, na hora que o professor se enganar, você observa. E a gente dizia: não tem não? Então tá bom, então vou dar a prova para vocês. Aí dava a prova para a gente fazer, e a gente fazia a prova errada, e ele dizia assim: vocês diziam que não tinham nada para observar. Estou mexendo com vocês, não é? Mas em João capítulo 11, versículo 16, o tão ironizado Tomé, o tão ridicularizado Tomé, aqui na Bíblia nós vamos encontrar isoladamente este versículo 16, que parece que mostra para nós, parece não, para mim mostra, que Tomé não era a pessoa conforme nós ridicularizamos. Tomé parece que foi a única pessoa que percebeu o que ninguém mais tinha percebido, que para seguir a Jesus Cristo é também seguir o caminho da morte. Por que Jesus falou que quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me? Ninguém parece que entendeu isso. O que é cruz? Qual é o caminho da jornada carregando uma cruz? Parece que ninguém tinha percebido. Parece que os demais discípulos acharam que era uma força de expressão, que era uma ilustração da parte de Jesus. Não associaram a cruz com a morte. Não associaram que seguir a Jesus Cristo também é ir ao caminho da morte. Parece que o único que entendeu a teologia da cruz foi Tomé. Jesus estava a caminho da casa de Lázaro, mas passaria para ali e ir a Jerusalém. E Jesus, então, ele fala. E Tomé, então, entende. E ele disse aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Jesus morreu para que também nós morrêssemos. A Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos diz que Jesus Cristo levou sobre o seu corpo os nossos pecados para o madeiro, os nossos pecados. Mas prosseguindo, para que nós fôssemos também mortos. Ele lá na cruz carregou os nossos pecados, mas nós aqui sem esses pecados, para que nós aqui morrêssemos por aquilo que ele estava carregando na cruz em nosso lugar, para que pudéssemos assim viver, não mais para os pecados, mas para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Que dificuldade para a gente entender isso. E parece que Pedro entendeu só depois dessa palavra de Tomé. E eu tenho mais coisas para falar sobre Tomé. Simplificando, Jesus Cristo morreu por nossos pecados,
para termos condições de viver para a justiça e não mais para o pecado, pelo amor de Deus. Mas só existe uma maneira para isso, é se morrermos também, morrermos para o pecado. Como está em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Eu ainda continuo vivendo na carne, conforme vocês estão aqui me vendo, só que tem um porém, agora eu vivo na justiça, porque eu morri para o pecado. Conclusão, destemistificando um pouco mais ainda a incredulidade de Tomé, enquanto os apóstolos insistiam com Jesus sobre os perigos do seu regresso a Jerusalém, Tomé deixa a impressão de que compreendia bem a obrigação de Jesus Cristo. Viaje um pouquinho comigo lá antes da crucificação de Jesus. Quando Jesus falou a respeito da sua morte, do sofrimento pelo qual ele passaria, Pedro vai e chama a atenção de Jesus e diz para Jesus: Senhor, não fales isto, senão vai desanimar todo mundo, o Senhor não pode falar dessa maneira. E Jesus fala para Pedro: olha, não fala para Pedro, mas afasta-te de mim, Satanás. E outras vezes Jesus, quando falava coisas parecidas, os discípulos ficavam tristes e ficavam murmurando entre si e tentando convencer Jesus para que não voltasse para Jerusalém, porque sabiam que o que aguardava por ele lá era a morte. Você já observou que o único que não falou nada foi Tomé? Viaja comigo agora um pouquinho aí no tempo. O único que não falou nada foi Tomé. E quando esse cara, que é tão ridicularizado, que teve talvez até a sua razão para isso, quando esse cara fala, ele fala justamente o oposto do que os outros falaram. Ele disse assim: não, vamos fazer o seguinte, ele está indo lá para morrer, então vamos também para morrermos com ele. Ninguém falou mais nada. Aquela hora ali era a hora decisiva dos discípulos continuarem com Jesus ou voltarem dali. Eu só fico pensando, se alguém tivesse falado algo ao contrário, teria arrastado todos os outros com ele. Então a palavra de Tomé definiu tudo. Tomé viu que Jesus era obrigado a ir. Nesse episódio só havia duas soluções para os discípulos: ou abandonar o mestre, ou ir com ele até o fim, ao encontro da morte. Quando Tomé disse: vamos nós também para morrermos com ele, isso decidiu a questão toda. Ninguém falou mais nada. Já se ligou comigo com isso? A palavra de Tomé arrastou, sabe quem? Os indecisos atrás dele. E naquele momento, se alguém abandonasse Jesus Cristo, talvez os outros seguiriam o mesmo exemplo, como é assim na maioria das vezes. A palavra de Tomé nos mostra a responsabilidade de algo que não dá ibope, não enche igreja, de que seguirmos para Jesus Cristo não é fácil, não é prosperidade, é um caminho espinhoso, porque precisamos morrer para o pecado. Jesus morreu para nos redimir com Deus, mas se nós não morrermos para o pecado, nada feito. Nada feito. Também precisamos morrer para o pecado, como nos diz a Bíblia, em Gálatas capítulo 5, versículos 14 e 15. E os que são de Cristo crucificaram
a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, então não tem outra opção. Andemos também em espírito. Andemos também em espírito. Posso dizer para vocês que aqui dentro do meu coração, eu teria muito mais coisas para falar, para explorar, para especular, mas só em olhar os olhos de cada um aqui, eu imagino que estão percorrendo pelas mesmas especulações minhas. Crente, discípulo de Jesus, é uma pessoa morta, está neste mundo, mas está morto para este mundo. Está no meio de pessoas com propostas das mais indecentes, palavreados, vocabulários, brincadeiras na porta da igreja, brincadeiras sem vergonhas. Tem um ditado que diz que quem tem vergonha não envergonha os outros. Então, às vezes, eu vou embora para casa com a vergonha que os outros me fazem, com certos palavreados, certas brincadeiras, até certos errozinhos aqui de palavra, de alguma coisa que alguém fala, duplica o sentido. E faz-se ideia como que não é dentro de casa, então. Vamos, meus irmãos, fazer como Tomé disse, vamos com ele, para com ele também morrermos. Vamos morrer também, a começar por mim. Vamos morrer para o pecado e vivermos debaixo da justiça de Deus. Ele morreu para que nós também morrêssemos. Que Deus assim nos abençoe. Ministério de Louvor, encerrando aqui para nós com um cântico. Amém. Vamos encerrar o culto dessa manhã, complementando a mensagem com o hino do HCC, Rude Cruz. Rude cruz eregiu, belo dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus que morreu nessa cruz, dando a
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje por todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Logo mais à noite, às 19 horas, mais uma vez aqui juntos.